Em nome da Igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos confraternizar e abençoar todas as mães para que continue sendo uma árvore frutífera para a glória de Deus e para a satisfação da humanidade. Nós convidamos os irmãos para ficarem de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler em João capítulo 19, versículos 26 e 27. É a página 159 do Novo Testamento. João 19, 26 e 27. Página 159 do Novo Testamento. A palavra de Deus se expressa desta maneira. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Abençoe o Senhor a sua palavra lida nesse momento. Amém. Podeis assentar. Vamos falar sobre uma visão sobre a mãe. Como nós podemos observar, qualquer elogio, qualquer visão que nós temos de nossas mães, nós ainda iremos dever muito. Eu que chego quase a acreditar no que diz os poetas, que diz que cara da mãe que morre é uma nova estrela que surge no céu. Pela sua ação materna, pelo seu amor, pela sua misericórdia para com os filhos, nós poderíamos acreditar totalmente nessa afirmação, mas não sabemos se as mães da terra, além de serem frutíferas para a humanidade, é também aberta para o reino de Deus. Com certeza, as mães que creem no Senhor Jesus Cristo e que levam o seu filho a essa crença, é mais uma estrela que surge no céu. Porque a mãe aqui na terra, ela não deixa de ser uma estrela. Ela ilumina, ela clareia as nossas vidas. Agora, a mãe sempre é um ser que é irreconhecido na abrangência do seu poder, na abrangência do seu amor, na abrangência da sua doação aos filhos. Tudo isso, nós não podemos imaginar outra coisa a não ser o amor que existe em seu interior para sombrear os filhos, mesmo rebeldes, mesmo que sejam marginais. A mãe sempre ama. Alguém pode até comparar o amor da mãe com o amor de Deus. A mãe não tem preconceito com filho ou filha, quem quer que seja. E às vezes se preocupa muito mais com o filho rebelde. E nós sabemos que no reino de Deus também ocorre isso. Os que são de Deus não traz tanta preocupação para Deus, mas os que não são, Deus se preocupa e sofre por eles. Mas nós queremos trazer 3 mães da Bíblia que provaram o seu papel. Nós temos que admitir que ao nascermos, nós temos um papel a cumprir na vida. E a insatisfação do viver é justamente não cumprir esse papel.
nós sabemos que o papel principal da mulher é ser mãe, mas a nossa geração, ou a geração que antecede a geração do jovem, tem mantido, vivido com uma repressão, uma descaracterização de filho para com a mãe, que a jovem teme em ser mãe. Isso é um retrocesso social. Do jeito que os filhos tratam as mães, as jovens observam aquilo e temem em um dia ser mãe e passar por situações iguais. Isso ocorre porque a nossa geração ou a geração anteriores não sabem manter a dignidade da expressão e da pessoa chamada mãe. Mãe. Ser mãe não havia vida. Ser mãe não havia objetivo. Nós, como homens, sabemos que todos os nossos objetivos são visualizados pela mulher. Nós queremos fazer tudo para ver a mulher no conforto, ver a mulher deslumbrante, ver a mulher feliz. Esse é o empenho do homem. E o empenho da mulher é mostrar a sua vida dando frutos que vão servir para a humanidade e para o reino de Deus. Por isso, as mães têm que ser objetivas, a mãe tem que ser realização e a mãe tem que ser graça. Tudo isso as mães têm. Eu não sei se todas usam, mas todas as mães têm essas três grandezas intrínsecas no seu viver: objetivo, realização e graça. Quando nós começamos a observar a respeito da solução, os filhos que virão dessas mães que são objetivas, dessas mães que se realizam na vida e dessas mães que são agraciadas, nós vamos ver a grandeza desses frutos. E todas as mães podem ter essas qualificações. Primeiro nós vamos observar Joquebede, mãe de Moisés. Todos os filhos nascidos dos hebreus eram mortos pelas parteiras. E Joquebede, a Bíblia não relata, mas ela conseguiu com que a parteira não matasse o menino nascido. Ela tinha um objetivo. O objetivo de Joquebede era de que o seu filho crescesse e fosse grande, e que não fosse simplesmente esmagado pela mão das parteiras ou morto pela espada de Herodes. Ela tinha um objetivo, e o objetivo de Joquebede estava envolto na sua inteligência. Ela escondeu o menino. Olha, esconder o menino não é coisa fácil, ainda mais se for um pimentinho. É difícil manter o menino quieto no lugar, mas ela conseguiu. O menino já estava, mesmo o menino chorando, mas não tinha criança na casa de Joquebede. Quando ela viu que estava impossível de guardá-lo, ela pensou: eu vou colocar ele no rio, onde passa pelo palácio, onde a princesa toma banho. Então ela disse: vou colocar os meus filhos nas correntezas da esperança. Eu sei que algo vai acontecer com ele nessas correntezas. Algum lugar esse barquinho de junco vai ancorar, e alguma mão preciosa, segundo o que eu estou pedindo a Deus, vai acontecer. Então Joquebede tinha um objetivo.
de que em uma fé que alguém iria tirar os seus filhos das águas. E chegou Joquebede e colocou o menino no cestinho de junco e soltou. E Miriam, sua irmã, ficou de longe olhando, como se não tivesse envolvida em nada. E lá vai o barquinho de junco, correndo o rio, e chegou lá onde estava a princesa tomando banho. E viu o barco, o que é aquilo? Vamos ver. A serva da princesa foi e quando abriu a tampa do barquinho de junco, é uma criança. E a princesa olhou, apaixonou por Moisés à primeira vista e disse: esse será o meu filho. O objetivo de Miriam de longe observava, e quando viu que a princesa tomou o menino como filho, ela concluiu: o objetivo de minha mãe foi alcançado. Agora parece doloroso. O objetivo de uma mãe é pegar o seu filho e deixar que outra pessoa crie. Pegar o seu filho, colocar nas correntezas sem saber o que vai acontecer. Mas ela viu o que aconteceu. E mãe é isso. Mesmo perdendo, ela se realizou, ela se sentiu especial quando seu filho foi tomado por outra mulher para lhe criar. Mãe objetiva, Joquebede. Mãe de realização, mãe que se realiza. Às vezes nós podemos ver em família mãe que não se realiza com os filhos, não se realiza com a situação. É como se estivesse procriando a troco de caixa, como dizia minha avó, sem estrutura, sem felicidade, sem objetivo e sem atenção. Mas temos uma mãe que chama Ana, que foi mãe com realização. E o que eu fico olhando é que essas mães de objetivo e de realização, elas não criaram seus filhos, outros criaram. Ana queria se realizar como mulher e não tinha filho. O marido tinha outras mulheres que tinham filho e essas outras mulheres zombavam de Ana, porque sabia que o marido amava mais a Ana do que elas. Mas faltava uma coisa em Ana, era ter um filho. E ela não conseguia. Então, para que Ana se realizasse, foi necessário ir lá no templo e orar, e se abrir, e se desprender totalmente de uma maneira que Eli, o sacerdote, olhando para Ana, disse: mulher, uma hora dessa da manhã estás embriagada. Ana não estava embriagada. Ana estava querendo se realizar como mulher e sabia que somente Deus poderia fazer isso. Às vezes as mães se realizam sozinhas, se acham que estão realizadas, mas é necessário joelho no chão, é necessário orar, é necessário ir ao tabernáculo do Senhor para que tenha realização como mãe. E Ana pediu ao Senhor, e Ana se engravidou, e ela pegou a criança e entregou a Samuel. Não criou, não teve o privilégio de criar o seu filho como Joquebede, mas ele pegou e entregou ao sacerdote. Mãe de objetivo, não criou seu filho. Mãe de realização, não criou seu filho. Mas existe ainda a mãe dos frutos
do seu ventre sendo abençoado. Quando eu observo isso e leio essas coisas, eu analiso para minha mãe. Eu fico dizendo, a minha mãe teve os frutos abençoados, ventre abençoado, eu digo da minha mãe. Teve 17 filhos, alguns morreram criança e os demais ela tem de filho um pastor e os demais diáconos. José, que os irmãos venceram, Josué, presbítero, Manuel, pastor, Moisés, diácono, Bartolomeu, diácono. Então é um ventre que produziu fruto para o reino de Deus. Mas para isso é necessário que a mãe seja agraciada. O que significa agraciada? É nascer com graça? Não, é buscar graça do Senhor. E com essa graça nós encontramos quem? A própria mãe de Jesus. E a mãe é tão importante para Jesus Cristo e nos ensina tão grande a importância da mãe, que Jesus Cristo tinha outros irmãos. Tiago era irmão de Jesus Cristo, era também discípulo. Mas Jesus conhecia o sentimento interior e exterior das pessoas. E Jesus só entregou a mãe dele a quem sabia que essa pessoa iria amá-la como ele. Ele olhou para João, o discípulo do amor, aquele que era mais próximo de Jesus Cristo, e entregou a mãe a quem era mais próximo dele. Ele disse para a mãe dele, Maria: mulher, eis aí o teu filho. Quer dizer, daqui eu não vou ter mais contato familiar com você. Na cruz, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E olhou para o discípulo amado, a quem ele podia confiar o seu tesouro maior na terra. Ele disse: filho, eis aí a tua mãe. E o texto nos diz que naquele mesmo momento em diante, João levou Maria e tomou em sua casa. Mãe agraciada, frutos abençoados desde o ventre. E quando nós encontramos na Bíblia a anunciação de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, o anjo apareceu a Maria e disse: salve, ó agraciada, o Senhor está contigo. Mãe, quer ver o futuro do filho, mesmo que ele morra na cruz, mesmo que ele passe por sofrimento, mas que seja vitorioso na vida espiritual? Faça o que fez Maria. Maria ouviu aquela expressão e disse que não lhe estranhou, porque não podia ser mãe sem ter contato com varão nenhum, mas ela ficou, e o anjo disse: do Espírito Santo serás tomada pelo Espírito Santo e darás à luz a um filho, e o seu nome será Jesus. Esse ventre abençoado brotou na terra o Salvador. Os ventres das mães que se entregam ao Senhor e à sua graça vão produzir vozes, vidas que irão anunciar esse Cristo até a sua volta. Mas para isso é necessário ter objetivo. Para isso é necessário se realizar em ser mãe. Para isso é necessário ter um ventre abençoado, ter um ventre entregue às mãos de Deus para que produza frutos para a vida eterna.
Eu acho que não existe maior alegria em uma mãe observar e saber que todos os frutos dos seus ventres estão nos braços de Deus. Todo o fruto da sua vida estão no caminho da verdade e aguardam a vida de Jesus Cristo. Ser mãe é mais do que uma pessoa, é mais do que uma ordem, é mais do que um sentimento. Ser mãe é uma nuvem de paz, de poder, que pode cobrir muitas vidas que estão necessitando. Mãe é ser mãe do mundo, mãe de todas as crianças. Isso é ser mãe, porque assim como Cristo nasceu para todos, assim nós devemos nascer também para todas as pessoas que precisam. E não poderia existir na vida nada se não existisse as mães. Pensemos um pouco, tiremos a figura de mãe de nossas convivências, de nossas relações familiares. O que sobraria? Um pai é suficiente? Não. Um irmão é suficiente? Não. O que completa a vida do ser humano é elevar da circunstância de alegria e prazer, é dizer: eu tenho uma mãe. E o que mais alegra o coração de uma mãe é dizer: Deus te abençoe, meu filho. São muitas coisas importantes que nós não valorizamos, não descobrimos. A relação de pai, de mãe e filho é uma relação que se aproxima da relação de Deus com os pecadores. Então nós devemos observar as pequenas coisas, aquilo que está bem perto de nós e nós não vemos. Certa vez um professor, numa sala de aula, pegou um papel e escreveu lá: eu amo mamãe. E chegou perto de uma jovem que estava na primeira fila, encostou o papel no rosto dela e disse assim: você está lendo o que está no papel? Ela dizia: não posso, está muito em cima. Aí tirou o papel e leu. Ele diz: às vezes os filhos estão tão em cima da mãe que não pode ver a sua grandeza. Às vezes os filhos estão tão sobrecarregados, trazendo tanto problema para a mãe, que não vê a sua grandeza. E nós às vezes somos assim, vivemos com uma pessoa, estamos bem perto, por isso não vemos a sua grandeza. Mas o ser humano, principalmente aquele ser humano chamado mãe, é uma das grandezas da terra, é uma das maravilhas da terra. Não é o pão de açúcar, não é o corcovado, não é o Cristo Redentor, maravilha do mundo, da terra, maravilha do mundo são as mães. E feliz quem descobre isso. E para concluir, nós podemos dizer: ser mãe é ser voluntária ao perdão e ao sofrimento. Ser mãe solitária, se precipita na frente dos filhos para sofrer, se adianta antes dos filhos pedirem perdão, elas já estão aplicando esse perdão. Deus enche os corações dos filhos para que descubra a grandeza que Deus lhe deu, o presente especial que é a mãe. Quem tem mãe ainda convivendo, desperte para esse amor. E nós que temos a nossa mãe guardadinha com Deus, sempre pensamos nela e agradecemos a Deus por ela ter existido, porque nós só somos gente hoje porque alguém foi gente antes da gente. Nós só somos gente especiais porque alguém foi gente especiais antes da gente.
que abriu a madre para nos dar a luz. Como Cristo abriu o braço na cruz para nos dar a luz da vida eterna. Deus nos abençoe. Amém.